Diz o texto: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de poder expor aqui a palavra de Deus, e vamos continuar a nossa caminhada até o Salmo de número 134, nesses cânticos de romagem, esses salmos de degraus, como é chamado também, e como nós já explicamos aqui algumas vezes, esses salmos, eles foram escritos, para confortar o coração do peregrino que ia até Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios, junto com a sua família, junto com o seu povo, e era lá, em Jerusalém, que se encontrava o tabernáculo no tempo de Davi, e tempo posterior a Davi era em Jerusalém que estava o templo construído, lugar para adoração. Era lá que estava o locus da presença de Deus. O povo de Deus, eles tinham um lugar para adorar, que era Jerusalém. Diferente de nós, que onde a igreja está reunida, há adoração. Seja aqui, seja ali debaixo daquela árvore, seja onde for, aonde o povo de Deus estiver reunida, lá está a presença do Deus Altíssimo, está o locus da presença de Deus. Mas aqui neste tempo, o locus da presença de Deus estava em Jerusalém e o povo tinha um local de culto, de sacrifício. E neste salmo aqui, não diferente dos outros, nós aprendemos a providência de Deus e o socorro bem presente de Deus na vida dos seus, na vida do povo de Israel, na vida dos seus eleitos, a ponto que o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. E neste salmo nós também aprenderemos que aqueles que se desviam, pelo poder atrativo deste mundo, sofrerão a condenação do Deus justo, Esse Deus que é amor, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é galardoador, esse Deus que é socorro, mas Ele também é um Deus justo, é um Deus juiz, e como diz o versículo 5, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Então nós vamos ver aqui, dentro de uma perspectiva expositiva, vamos fazer um sermão expositivo do verso 1 ao 5 e vamos trabalhar um pouco esse salmo. Dividi o salmo em 3 partes. A primeira parte que eu coloquei aqui, eu chamei de a perseverança dos justos, eu entendo que será eterna. O versículo 1 e o verso 2, ele diz exatamente isso, afirmando que os filhos de Deus são como o monte Sião, que não se abala. E a pergunta que fica para nós é: qual o significado disso? O que isso significa dizer que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião? Isso significa dizer, em primeiro lugar, que precisamos compreender, como eu disse, que o monte Sião era onde estava Jerusalém. Era lá que estava estabelecido o local de culto, local de adoração. E esse monte, ele representava para o povo de Deus, representava para Israel, e era a apresentação desse próprio Deus, porque lá ele se manifestava e, consequentemente, representava estabilidade, ordem, e perseverança. E essas características de ordem, de perseverança,
né, de poder, né, de estabilidade, de algo que está estabelecido em glória, em poder, em sustento. À luz desse texto, essas mesmas características foram passadas àqueles que confiam no Senhor. O texto está dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. O que o salmista está dizendo é que aqueles que confiam no Senhor poderiam permanecer firmes e resolutos em face dos problemas, em face das lutas, em diante das investidas malignas, e que eram muitas naquela época, guerras, rumores de guerra contra o povo de Deus, e por vezes nós vemos Davi saindo para defender Israel, por vezes nós vemos o povo de Deus tendo que se defender, por vezes nós vemos os reis preparando os seus exércitos ali para cuidar de Israel. Quando nós chegamos no Salmo 122, o próprio Davi diz e pede que haja paz sobre Israel, não só fora dos muros, mas também aonde, irmãos? Dentro dos muros, para o cuidado do Senhor, né? Livrando-os de todo o mal. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que aqueles que confiam no Senhor recebem da parte desse próprio Deus, né, essa estabilidade, essa ordem, essa perseverança, esse cuidado, esse socorro diante das tribulações. Mas não só isso. Quando pensamos no significado aí do Monte Sião, nós compreendemos o significado primário aqui que o salmista quer trazer. É que o povo de Deus, ele é como o Monte Sião. E essa força que o povo recebe não é uma força que é produzida por eles mesmos. Não é uma força que é produzida pelo próprio coração do povo de Deus. Não. É uma força que é produzida por Deus. Essa fé inabalável, essa ordem, essa estabilidade, essa perseverança em face aos problemas, em face às perseguições, em face às lutas, ela provém de um Deus que é todo-poderoso, não do nosso próprio coração, porque nós não conseguimos produzir nada. Somos limitados, somos pequenos, somos fracos, somos dependentes. E por isso que o versículo 2 vai dizer: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Mostrando para nós que a força de Sião, a estabilidade de Sião, a perseverança de Sião vem de Deus. E assim é para conosco. Essa ordem, essa perseverança, essa força vem do Senhor. E como percebemos isso? À luz da sua palavra, à luz da sua verdade. Certa vez Billy Graham, quando estava pregando, ele, ao consolar ao povo que estava escutando, ele disse algo muito interessante. Eu li a última página do Apocalipse. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu li. Irmãos, nós lemos. Tudo vai dar certo, porque o nosso Deus está lá. Tudo dará certo. Todas as promessas se cumprirão. O seu retorno, o estabelecimento do trono, o poder de Deus, o reinado de Cristo Jesus, tudo será cumprido à luz da palavra de Deus, e nós temos essa certeza porque está aqui. E essa é a luz para a nossa mente, a luz para os nossos passos, essa é a certeza, e é dessa certeza que vem o fortalecimento sobre Sião,
sobre o povo de Deus. E os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, são como o Monte Sião, porque são estabelecidos por esse Deus, estão guardados por esse Deus, e esse Deus está em derredor do seu povo. Nós temos essa certeza sublime: ao nosso derredor está o nosso Deus, ao nosso redor está o nosso Deus, na nossa família, na nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso andar, sobre as nossas decisões. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nessa caminhada até Jerusalém, querido, que é longa, é doída por vezes, não é fácil, não é como esse mundo oferece, um caminho mentiroso, um caminho de atalhos. Não! Ir a Jerusalém é passar por momentos, por lugares áridos, difíceis, onde precisaremos de unidade, precisaremos andar juntos, caminhar juntos, depender um do outro. Esse é o caminhar até Jerusalém. Mas como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Aqui, irmãos, diante dessas verdades, nós nos deparamos com a doutrina da perseverança dos santos. E essa doutrina, a doutrina reformada, alguns conhecem como o quinto ponto do calvinismo, é a que ensina que o salvo em Cristo Jesus irá perseverar até o fim. E ele irá perseverar até o fim porque o Senhor é por ele. O Senhor o sustenta. O Senhor o guarda. Aqueles que confiam no Senhor irão perseverar até o fim, pois são como o Monte Sião que não se abala. Essa é uma verdade sublime, não por nossa força, mas pelo Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda nesta caminhada, e é quem nos faz como o Monte Sião, que é o próprio Deus. Agora, à luz dessas verdades, permita-me trazer aqui algumas considerações a mais sobre a perseverança dos santos. Muitos, quando pensam na doutrina da perseverança dos santos, concluem de forma errada, erroneamente, que já que o crente ele irá perseverar até o fim e, consequentemente, ele não pode cair da graça ou perder a salvação, logo ele pode ter uma vida espiritual débil, uma vida espiritual fraca. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. Ela nos ensina que a certeza que temos que o Senhor fortalece o seu povo, a certeza que temos que o Senhor vivifica a nossa alma, não nos exime da busca pela santidade e dependência de Deus. É o que nós chamamos na teologia de a soberania de Deus. E ao pensar em soberania de Deus, pensamos em soberania de Deus na perseverança dos santos, na guarda dos santos, ao derredor do seu povo, no sustento do seu povo até o final. Mas também pensamos na responsabilidade humana. A soberania do Senhor não anula a nossa responsabilidade. Ao entrarmos em aliança com Deus, quando o Senhor nos aliançou, quando fomos aliançados e estamos debaixo de uma aliança perpétua, guardada por esse Deus, também há uma parte de compromisso nosso, assim como Deus, que sustenta, que guarda até o fim, que persevera em nós até o fim, que guarda Sião até o fim. A nossa parte neste compromisso, nessa entrega, é a obediência, é a santidade, é viver em conformidade com a palavra de Deus, como diz o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Ao falar sobre a graça, que nos atingiu, ele diz, olha, vocês foram chamados com um propósito em amor, de ser santos e irrepreensíveis, de viver em santidade, de ter uma vida que agrada a Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso de uma forma melhor, talvez ajude você a compreender. Em agosto, eu e Thalita e Augusto, nós vamos a São Paulo, vamos ficar lá um tempo,
fui viajar a trabalho. E você já preparou uma viagem de carro um pouco mais longa? Como que você faz? Você tenta ver o melhor caminho, mais seguro, né? Com mão dupla, né? E talvez que tenha pedágio e tudo mais, aí provavelmente vai ser uma estrada um pouco melhor, né? Você procura um caminho que tenha o Ernesto está fazendo sinal para mim, eu não peguei. Diga, Ernesto. Passo por passo, né? Posto de combustível, exatamente, né? Que tenha posto de combustível, algum lugar para parar, segurança. Tu vai pensando nisso tudo. É ou não é verdade? Né? A gente precisa. Eu e o Jorge, vou contar aqui. A gente voltando de São Paulo, na primeira vez que eu fiz uma missão mais longa, aí o Jorge, não, vou lá te buscar, pastor. Ele foi, pegou um avião, é doido, né? Nunca vi alguém para gostar de dirigir, é o Jorge. Aí ele foi com milha, parou lá em Campinas, eu passei em Campinas, ele pegou o carro e nós viemos. Aí tem um trecho da viagem que praticamente não tem posto de combustível. A gente olhou assim um para o outro, não, eu acho que dá, meus irmãos. Passou 50 quilômetros e a taxa de combustível só diminuindo. Daqui a pouco, pum, apitou, né? Jesus, e andando, eu olhando para a cara do Jorge, eu falando para o Jorge, diminui esse carro, não adianta a gente correr que vai gastar mais. Diminui, vamos devagarzinho, e até que, graças a Deus, a gente chegou num posto, né? Mas num caminhar é assim, numa viagem longa é assim, a gente procura, sempre tenta encher logo o tanque para não passar por isso. Mas por que eu estou contando isso? Que o fato de programarmos uma viagem segura, andarmos por um caminho seguro, não exime de que eu e você, ao estar na condução do nosso carro, tenhamos o que, irmãos? Prudência. É ou não é verdade? A gente precisa ter prudência, cuidado, lembrar que tem criança no carro, lembrar que tem outras vidas nos outros carros, né? Fazer quando for cortar com segurança. Ou seja, podemos ter uma boa estrada, podemos ter um bom caminho com posto de gasolina, com policiamento, com todas as coisas. E assim é a nossa vida espiritual, guardada por esse Deus, presente, um caminho seguro, que Ele mesmo preparou, que Ele mesmo fez, mas isso não exime a nossa responsabilidade como crente, de viver de forma santa, de viver de forma justa, de cumprir os estatutos do Senhor. Assim é a nossa vida. É dessa forma. E a doutrina da perseverança dos santos, ela nos ensina isso. Ela nos dá a garantia de uma viagem segura. Ela nos garante a chegada ao destino final. Porém, meus irmãos, longe de nos incitar à irresponsabilidade. Ela é um motivo a mais para nos dedicarmos o que? A oração, a consagração, a obediência, a fidelidade. É por saber que o meu Deus me guarda, é por saber que Ele me estabelece como Sião, é por saber que eu faço parte desse povo, sou guardado por Ele, sou sustentado por Ele, é que eu oro, é que eu busco, é que eu me alimento, é que eu dobro os meus joelhos para honrar esse Deus que me guarda nessa estrada. Amém, amados? Nós precisamos compreender isso, ter essa compreensão no nosso coração. A doutrina da perseverança dos santos, ela é um dos motivos para corrermos, irmãos, com dedicação à carreira cristã, mesmo em meio a todas as dificuldades que surgirem no trajeto. Essa doutrina é um demonstrativo do homem convertido. Por isso que nós vemos Paulo falando aos Efésios, né, a necessidade de mudança, de vida nova, porque nós temos o nosso guarda, mas também precisamos demonstrar frutos, né, frutos do Espírito, frutos do Senhor. Só vou ler aqui um texto, 1 Timóteo, capítulo 1,
né? O apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso, versículo 12, parte B. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Vou ler todo o verso. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu sou grato pelo que o Senhor fez por mim, né? Exatamente por saber que eu fui designado para o ministério. Sou guardado por Ele, tanto em tempo de bonança quanto em tempo de escassez. Mas o meu coração está cheio, agradecido, e é assim que deve estar, meus irmãos, o nosso coração. Queridos, nós iremos passar por diversas lutas na vida, mas nós temos a última página do Apocalipse. Tudo vai acabar bem. O trajeto foi preparado pelo nosso Deus, não foi por você. Porque às vezes a gente pode tentar preparar da melhor forma possível, mas a gente é falho. Às vezes a gente é. Mas o nosso Deus não é. Ele preparou o nosso trajeto. Ele preparou o fim da história. Ele preparou toda a história. E lá em Apocalipse diz que tudo vai dar certo. E esse é o significado, queridos, de ser como o Monte Sião. Porque em breve, o novo céu, a nova terra, né? Eles serão estabelecidos e nada mais nos abalará. Como diz em Apocalipse 21, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Estaremos na presença do nosso Deus de eternidade a eternidade. Você crê nisso? Em segundo lugar, do verso 3 ao verso 4, o texto salmista fala aqui sobre o cetro dos ímpios. E ele nos ensina que o cetro dos ímpios perecerá. Olha o que diz o versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Irmãos, eu preciso te dizer, talvez de uma forma até um pouco não tão otimista, né? Mas essa é a realidade bíblica. Nós viveremos dias muito intensos pela frente, essa é a verdade, né? Chegará o dia mais cedo ou mais tarde quando a hostilidade do homem não poderá ser contida pela força humana. Isso é bíblico. A palavra de Deus diz que o ministério da iniquidade já está à espreita, já está aqui, né, no mundo. Mas chegará uma hora em que aquele que impede o manifestar do anticristo, o manifestar total dessa iniquidade, que é o próprio Senhor Jesus, ele irá permitir isso acontecer. É isso que a gente vê em Apocalipse capítulo 20. Quando nós lemos ali esse texto nos ensina que Satanás ele está na coleira do Senhor, né? E a única limitação que ele recebeu ali em Apocalipse 20 é que ele não pode incitar as nações, ou seja, incitar um Armagedom contra o povo de Deus, até o Senhor autorizar. Mas vai chegar uma hora que o Senhor ele começa a soltar e a gente já percebe essa coleira sendo solta. Tantas coisas acontecendo, tantas ideologias, tantas falas. Quem lê o boletim sabe, ideologia de gênero, como as nossas crianças estão sendo atacadas. E o alvo de Satanás, ontem eu e Thalita, nós estávamos orando, num clamor, numa guerra ali dentro de casa, em relação às crianças. E o que Deus falava ao nosso coração era exatamente isso, como Satanás, ele está faminto, e faminto pelas mentes das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos pré-adolescentes. Ele está faminto, ele quer atacar a base. Ele quer preparar uma geração exatamente corrompida nessa perspectiva. E precisamos clamar, precisamos orar pelos nossos pequeninos. Pedir como os pais, sabedoria, graça da parte de Deus, para poder ensinar. Como igreja, estar prontos para instruí-los, ensiná-los diante desses falsos ensinos que se apresentam.
E isso a gente começa a perceber, irmãos, né? Essa coleira sendo solta, aos poucos. Países lutando constantemente, chorando e clamando por autorização de aborto, mas ao mesmo tempo numa incoerência muito grande, né? Querendo defender animais dentro da barriga da fêmea, mas criança não. E aí a gente vê as incoerências deste mundo, a malícia desse mundo, o cetro dos ímpios regendo muitas coisas, e essa coleira sendo solta. Mas chegará uma hora que ela será solta, e Satanás conseguirá incitar todas as nações contra o povo de Deus. Esse dia vai chegar, e vai incitar, e aparecerá um pseudo-salvador, né, que intentará, que trará para ele, e dirá, e nesse sentido ele se assentará no lugar de Deus. É isso que Marcos 13 está dizendo. Sentar no lugar de Deus é que ele vai querer tomar, esse eu estou falando do anticristo, ele quer tomar um lugar que não pertence. Ele se intitulará como Deus, ele se intitulará como Salvador, que ele não o é. Mas esse dia vai chegar. E é isso que Marcos, capítulo 13, do versículo 19 e 20, vai nos dizer que o crescimento será tanto que, se os dias não fossem abreviados, até os eleitos poderiam se desviar. Não é isso que diz o texto? Marcos, capítulo 13. A perseguição será tão intensa, por isso que eu, particularmente, pastor Luiz, entendo que a igreja passará pela grande tribulação. Porque será intenso, como nunca visto, algo como nunca aconteceu, e tão intenso, né, que se não fosse o retorno de Cristo, e o retorno de Cristo apresenta para nós, mostra para nós o teu cuidado, a sua misericórdia, porque quando ele voltar, somente com um sopro, o nosso inimigo será destruído. O povo de Deus será levantado, restaurado pelo Senhor. Louvado seja Deus, coisa boa. Irmãos, nessa discussão aí, se é antes, se é depois, o que eu penso é o seguinte: eu preciso estar pronto, né? Eu preciso estar pronto. É isso que o texto diz. Não estou aqui para dizer que vai ser antes ou vai ser depois, mas o texto é muito claro em Marcos capítulo 13: estejam de sobreaviso. É isso que diz lá, estejam prontos diante disso. Então esteja pronto. Se vai ser antes ou vai ser depois, eu quero estar pronto, porque é melhor eu estar pronto, né, para algo que vai acontecer do que eu estar todo desligado e quando chegar eu estou aqui, né, perdido. Não, de sobreaviso, pronto, como alguém que está tirando de serviço, numa guarda, está ali pronto, a qualquer momento vai chegar. É isso que Marcos capítulo 13, versículo 19 e 20 diz. E o salmista, não sei se você percebeu isso no texto, olha o versículo 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, o salmista aqui ele está afirmando a mesma coisa que Cristo ensinou no sermão escatológico. Ele está ensinando que há um reger maligno contra o povo de Deus, mas esse regimento não permanecerá para todo sempre. Ele não será eterno. E não será, olha o que diz o texto, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Isso significa que na nossa vida, irmãos, haverá momentos de grande tensão, onde que aparentemente o poder do ímpio está prosperando. E isso será difícil para nós. Mas nós temos a certeza que haverá socorro da parte de Deus. Haverá cuidado da parte de Deus. Haverá livramento da parte de Deus. Ele virá nos buscar deste mundo tenebroso. Ele é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Tenha isso no seu coração. Lembre-se disso. Diante dessas calamidades, diante dessas mentiras, diante dessas guerras ideológicas, lembre-se,
O cetro do ímpio não irá prevalecer, mas o cetro que rege todo o universo é o cetro que está nas mãos do Rei Jesus Todo-Poderoso, aquele que tem o cetro do universo, aquele que rege todas as coisas, aquele que estabeleceu Jerusalém, aquele que irá dar a palavra de ordem. Nova Jerusalém desça dos altos e se estabeleça sobre a terra, e então veremos o novo céu e a nova terra. Em breve estaremos com o nosso Senhor. Creia nisso, crente. Lembre-se disso. Não se esqueça disso. Nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que é o nosso socorro, um Deus que não irá, irmãos, autorizar que o cetro dos ímpios permaneça até o fim. Em Cristo, nós conseguimos, irmãos, andar mais uma milha, mesmo quando tudo não está bem, né? Essa é uma certeza que esse salmo traz para nós, que nele nós conseguimos andar mais um pouco, nele nós conseguimos perseverar mais um pouco. Outra verdade aqui, apoiado na doutrina da perseverança dos santos, que Deus ele nos sustentará até o final, é que essa hostilidade maligna não durará eternamente, pois o dia do seu fim está marcado, né, pela volta do Senhor Jesus Cristo, aquele que rege todas as coisas. Atos capítulo 2, versículo 29 ao versículo 36 vai dizer exatamente isso, que quando o Senhor foi assunto aos céus, diz o apóstolo Pedro, ele recebeu o trono de Davi e ele estabeleceu o seu trono e ele rege soberanamente sobre todas as coisas. Em último lugar, o versículo 5 diz o seguinte, que o joio sempre será revelado, irmãos. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Permita-me aqui trazer algumas considerações, né? No primeiro ponto, ao falarmos sobre a perseverança dos santos, nós afirmamos aqui que o salvo em Cristo, ele não pode cair da graça. Mas o verso 5 aqui, ele apresenta, aparentemente, um cenário diferente, né? Ele apresenta aqui, aparentemente, que é possível um crente se desviar e não voltar mais. Verso 5 diz, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Bem, à luz da palavra de Deus, há um desviar-se de alguns crentes. Essa é uma verdade. Noé se desviou? Sim ou não? Sim. Né? Abraão se desviou? Sim ou não? Sim, mentiu. Só uma vez? Quantas vezes? 2 vezes, né? Para tentar encobrir um cenário e sabendo que Deus estava o guardando. Davi se desviou, irmãos? Sim ou não? Sim. Pedro, o apóstolo Pedro, se desviou? Me negou. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Mas, irmãos, né? Ao pensar que é um desviar-se de alguns crentes, mas se persistirem no erro, o persistir no erro, o persistir na queda, o persistir, né, na vida de desvio mostra que a sua fé não era genuína e que de fato não eram nascidos de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 12, João vai dizer isso, exatamente isso. Olha o que ele diz lá. 1 João, capítulo 2, versículo 19. 18. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conheceis que é a última hora. Eles saíram da onde, irmãos? De nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. O crente pode passar, sim, por momentos difíceis e até se desviar da fé.
mas encontrará lugar de arrependimento, a ponto que permanecerá com aqueles que fazem parte da promessa. Teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é o quê? É dos nossos. É isso que a gente vê em Pedro e em Judas. Pedro andou com Jesus, Judas andou com Jesus. Pedro ouviu os ensinos de Jesus, Judas ouviu o ensino de Jesus. Esse é o Salvador. Judas, à luz da palavra de Deus, mostra que a sua fé nunca pertenceu ao Salvador. Estava ali no meio, presenciando milagres. E isso, às vezes, faz o nosso joelho tremer. Porque muitos estão no meio da congregação, sentindo talvez até arrepios, presenciando a palavra, até talvez dizendo, realmente eu preciso desse Deus, mas dentro do coração seco, como aquele solo, ali da parábola, que a semente cai, mas não produz nada. Muitos que passam até pisam, diz o texto, e muitos, infelizmente, meus irmãos, estão assim. E por isso que o Senhor Jesus, ele diz, olha, não queiram separar o joio do trigo, porque o joio irá ser revelado naquele dia. E esse mesmo joio que será revelado naquele dia é aquele joio de Mateus 7, aquele que chegará para Jesus e dirá, mas eu profetizei em teu nome, mas eu disse em teu nome, eu ensinei em teu nome, eu falei em teu nome. E o que o Senhor Jesus vai dizer para ele? Eu não vos conheço. Isso faz tremer, pelo menos os meus joelhos, porque isso faz-me pensar na minha vida com Deus. Isso faz-me pensar na minha vida cristã, porque a vida cristã, guarde isso, irá revelar, meus irmãos, os solos, irá revelar os corações. Lucas 8, de 9 a 14, nessa parábola Jesus ensina isso. A vida cristã, o dia a dia do crente, tanto na igreja, fora, principalmente em casa, quando está só, onde ninguém está vendo, irá revelar o solo. É por isso que o salmista está dizendo, quanto aos que se desviam, esses que se desviam e não voltam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor. Quem vai levar, irmãos? O próprio Deus, juntamente com os malfeitores. E o que os malfeitores sofrerão? O julgamento eterno. É isso que esse salmo está dizendo. Então, essa verdade aqui exposta pelo versículo 5, que haverá muitos que entrarão e permanecerão em caminhos tortuosos, mostra, queridos, o quanto o ministério do Evangelho em cada igreja local precisa conter admoestações aos membros. Como que aqui desse púlpito precisa sair admoestações, ensinos, exortações, palavra de consolo, palavra de edificação. É daqui que precisa sair, do púlpito da igreja, nas aulas de escola dominical, nos nossos encontros, porque são nesses encontros, é na medida que a palavra de Deus é pregada, que os corações vão sendo atingidos, curados. E na medida que a palavra de Deus é pregada, o juízo de Deus também é estabelecido entre joio e trigo. Igreja que não valoriza a pregação, igreja local que não valoriza a pregação, está fadando aos seus membros, fadando o teu povo a não perseverar na fé. E deixar, irmão, se enredar com as coisas que possam sufocar e resultar em condenação. Isso é uma das marcas da igreja saudável, que nós vamos estudar aqui, a partir de hoje. Pregação da palavra de Deus. Concluindo,
3 aplicações bem rapidinhas, meu horário já foi. Em primeiro lugar, lembre-se que em Cristo teremos uma caminhada segura, irmãos, até a Nova Jerusalém. Mas essa sublime certeza não tira a nossa responsabilidade cristã de vivermos uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. A verdade é que quanto mais nos deparamos com a grandiosidade de Deus, quanto mais nós nos deparamos com esse Deus, mais nos dedicamos a aparecer com Ele. E para ilustrar isso, eu lembro de Lúcia e Aslan. Eu não sei se você já leu as Crônicas de Nárnia, O Príncipe Cáspio. C.S. Lewis ele faz algo muito interessante, tem até o filme, e a Lúcia estava muito aflita e ela queria encontrar o Aslan. E o Aslan é aquele grande leão. E então, quando a Lúcia encontra o Aslan e vê aquela grandiosidade dele, ela diz algo para ele, né? Nossa, Aslan, como você cresceu? E o Aslan responde algo muito interessante. Lúcia, à medida que você cresce, eu cresço também. Irmãos, na medida que crescemos na presença de nosso Deus, mais nós contemplamos o seu poder, a tua soberania e a sua grandiosidade. Nós servimos a um Deus que é infinito, que é grandioso e que é todo-poderoso. Ele é grande, irmãos, muito grande, que ninguém pode medir. E na medida que eu cresço, e diz o Aslan, né? Lúcia, à medida que você cresce, eu cresço também. Louvado seja Deus. Segundo lugar, a hostilidade maligna não durará para sempre, irmãos. O cetro maligno será destruído por aquele que tem o cetro do universo. Essas ideologias malignas irão perecer diante do Deus que é santo, puro e soberano. E em terceiro lugar, você que me ouve nesta manhã, qual é o solo do seu coração? Como está o seu coração? Como está a sua vida com aquele que sustenta Sião? O tempo e a vida cristã provará quem é joio e quem é trigo. Irá provar. A pá, como diz lá em Mateus capítulo 3, a pá irá tirar toda a palha da eira e irá queimá-la em fogo inextinguível. Mas Cristo, meus irmãos, na cruz, abriu o caminho para a libertação. Hoje é tempo de libertação. Hoje é tempo de conserto. Hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de se entregar a esse Deus que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E todo aquele que crer no seu sacrifício, meus irmãos, receberá o batismo com o Espírito Santo, será salvo, será liberto, será transformado e terá uma vida em abundância. Como foi dito aqui no último Tel Talk, que vida em abundância não significa dizer que é uma vida sem problema, mas é uma vida na presença de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esses ensinos do Salmo 125, obrigado por saber que o Senhor nos coloca como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E essa certeza vem não pela nossa força, mas por aquele, ó Pai, que instituiu Sião, que guarda Sião, que é por Sião, o Deus que é todo-poderoso. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a caminhar de forma santa e irrepreensível. Nós temos a certeza de que o Senhor preparou o fim da história. O Senhor preparou, ó Pai, a nossa trajetória, mas é o nosso papel, ó Pai, andar de forma responsável, de forma que honre o Teu nome, que glorifique o Teu nome. Senhor, livra-nos de ser joio. Nós queremos ser trigo, Senhor. Nós queremos estar à direita do Pai. Senhor, tem misericórdia de nós. Não permita que vivamos uma vida religiosa, legalista, Senhor, com o coração cheio das coisas desse mundo, ó Pai. Mas queremos andar
em plenitude e, ó Pai, em santidade na Tua presença. Guarda o nosso coração, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a ouvir a Tua palavra e a meditar, Senhor, no nosso coração. Não permita que o sermão pregado no domingo, na quarta, na sexta, ó Pai, fique só naquele dia, mas que possamos levá-lo para toda a semana e meditar à luz da Tua palavra, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso coração, Senhor. Nós não queremos ser achados, ó Pai, como aqueles que se desviaram e ficaram no caminho tortuoso, e que será levado pelo Senhor como os malfeitores. Tem misericórdia de nós. E por fim eu oro, Senhor, crendo no seu sacrifício, crendo que o Senhor, ó Pai, liberta. Oramos por libertação. Se alguém ouvindo esta palavra, Senhor, seja aqui, em casa, ou outro dia, ó Pai, que possa ser atingido pelo Teu Evangelho, conhecer que o Senhor Jesus é o Salvador, que todo homem está perdido, está destituído, ó Pai, da graça de Deus e destinado, ó Pai, à perdição eterna, mas que em Jesus há salvação, que em Jesus há libertação, que em Jesus há transformação. Graças nós te damos, Senhor. Obrigado por tamanha salvação. Guarda-nos aqui em nome de Jesus. Amém.